vamos dar continuidade a isso. Vamos passar a um outro ponto, a um outro momento que eu vou conversar com vocês agora, que nós vamos sofisticar um pouco mais isso. Essa da balança é sensacional da gente controlar. A gente pode fazer uma planilha lá no Excel, usar essa planilha coletando dados todos os dias. Você que é personal training, você é profissional de educação física, trabalha aí na academia prescrevendo treinos, então você pode montar uma planilha para o seu paciente, para o seu aluno, né, para o seu atleta, para controlar a massa corporal pré e pós. Eu vou dar mais uma dica a respeito de massa corporal, tá? Então a gente fez massa corporal pré, fez massa corporal pós, cuidou bem para que esse sujeito não estivesse com a camiseta molhada, né, para não dar um falso resultado depois. E agora esse sujeito repôs a água, e ele vai para casa, ele vai treinar amanhã só. Amanhã, quando ele retorna, ele faz de novo isso, ele pesa, treina e pesa novamente. E você vai verificar o quanto que ele recuperou de massa corporal, ou seja, líquidos de um treino para o outro. É extremamente importante que ele volte amanhã com o peso, com a massa corporal muito próxima da que ele estava hoje. Né? A gente não entende que ele vai perder meio quilo, 2 quilos, 1 quilo de um dia para o outro. Se ele apresentar uma perda de massa corporal muito aguda de uma sessão para outra, a gente pode desconfiar de uma não reidratação adequada, de uma não alimentação adequada, de uma noite não bem dormida. Então passa a ser um parâmetro de controle fisiológico esse vai e vem da massa corporal. E agora eu vou apresentar para vocês uma outra coisa que é legal da gente controlar, que é a questão da hidratação através da cor da urina, através da cor do xixi. Isso é possível da gente controlar também, tá bom? Nós temos uma escala que foi proposta por Astrand, que mostra a cor da urina. Eu vou mostrar essa planilha para vocês de cor de urina. Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, a gente tem a escala de hidratação da cor da urina. Então, se a cor da urina estiver bem branquinha lá, ó, um amarelinho bem levinho, esse sujeito ele tá bem hidratado e a gente vai marcar na nossa planilha o número 1. Se ele tiver um pouquinho mais amarelado, ele tá bem hidratado, número 2. Ó, 3, levemente desidratado. 5, média desidratação. Começou a ficar mais amarelado, alta desidratação, amarelo mais escuro, desidratação severa, e aqui na 8ª, o 8, desidratação extrema, tá? Aquele xixi mais parecido com chá preto, mais parecido com cor de uísque, beleza? Então nós temos essa tabela, a escala de hidratação que a gente pode usar. Esse sujeito, então, ele vai chegar no centro de treinamento. A primeira coisa que nós vamos fazer com ele... Deixa eu arrumar aqui pra mim, por gentileza, só um pouquinho. Então, assim, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos ver é a questão da hidratação dele, tá? Através da cor de urina e também através da massa corporal. Veja bem, sofisticamos um pouquinho mais o controle de carga. Então agora nós vamos de carga fisiológica. Então agora nós vamos lá, ele treina, né? Ele termina o treinamento, nós vamos ver a massa corporal dele, nós vamos ver novamente a questão da cor da urina dele. Então é normal que ele chegue com uma cor de urina e que essa desidratação se acentue depois do treinamento. O que é importante que nós possamos entender? Que a avaliação da cor da urina pré-treinamento é muito importante, porque daqui a pouco o sujeito chega lá com uma cor número 5, média desidratação, por exemplo. Então, média desidratação, eu não vou colocar ele a treinar direto. Eu vou dizer para ele, olha só, vamos tomar meio litro de água, antes da gente começar a treinar, porque você está desidratado. Poxa, André, mas o que isso tem a ver? É simples. Se você colocar esse sujeito a treinar sem a hidratação adequada, você talvez não tenha uma manutenção do desempenho durante o treinamento, o que vai afetar drasticamente os resultados fisiológicos que você espera. Você pode colocar uma regra também, independente da cor da urina, você pesa o cara pré, pesa o cara pós, você vai recomendar. Toda vez que você vier treinar,
antes do treino, meio litro de água para a gente fazer uma prévia de hidratação. Vamos deixar já hidratado aí na pior das hipóteses, o excesso será eliminado. Mas nós temos também esse controle fisiológico da cor da urina. Claro que esse controle ele tem alguns probleminhas. Por exemplo, a cor da urina ela pode modificar se o cara está tomando um medicamento, se o cara está tomando um suplemento mais forte, que está excretando alguma coisa pela urina. Então a gente também tem que tomar esses cuidados, saber se esse cara está tomando alguma medicação, está tomando alguma suplementação, para não achar que uma cor de urina mais forte ou mais fraca possa ou não ser um nível de desidratação, beleza? Então nós chegamos agora a 2 níveis. Nós temos o nível de pesagem, nós pesamos esse cara pegamos o xixi dele num copinho transparente, pegamos essa planilha, botamos do lado assim e verificamos a cor da urina. E classificamos essa cor da urina antes do treinamento. Ele vai treinar conosco, depois que ele treinou conosco, nós vamos pesar ele novamente e nós vamos ver de novo a cor da urina. Agora ele vai chegar no outro dia e nós vamos ter a massa corporal e a cor de urina para verificar. Se esse cara não tomou água de maneira adequada, a cor de urina amanhã vai estar mais escura. Se ele chegar com a massa reduzida, nós já sabemos que alguma coisa aconteceu aí dentro. Ou ele não está repondo a água de maneira adequada, ou ele está fazendo algumas outras atividades que estão consumindo essa água dele, ou esse cara não está recuperando. Por que ele não está recuperando? Porque provavelmente a carga externa foi muito forte e que abalou drasticamente as respostas de carga interna, as respostas fisiológicas do sujeito. Compreenderam isso? Se vocês acharam legal, comenta pra mim aí. Sim, tá legal a live, vamos dar continuidade e assim por diante. Vou tomar água. Comenta aí pra mim. Comenta. E eu quero mostrar algumas outras coisas pra vocês. Eu separei aqui um pedacinho das minhas aulas, de uma das minhas aulas a respeito de treinamento, e eu vou mostrar para vocês algumas respostas, vou explicar melhor essa questão da resposta fisiológica. Então eu separei aqui, é uma aula muito grande, muito grande, é uma aula que traz muita informação, esses cursos todos aí. Então eu vou colocar aqui uma parte que eu vou explicar exatamente essa resposta fisiológica da carga interna, da carga externa e assim por diante. Esse aqui é um slide que eu adaptei de dos grandes treinadores aí do Brasil, do Ricardo Ramo, tá aparecendo ali, ó. Eu adaptei, deixa eu ver se eu seguro aqui para vocês, tá? Então olha só, aqui eu vou mostrar para vocês como é a resposta da síndrome da adaptação geral. É bem legal da gente entender. Então nós temos lá, ó, um estado fisiológico normal, o sujeito está sem treinar, uma resposta normal, está em repouso, e aí nós vamos aplicar uma carga, um estímulo, tá? Aqui eu estou usando quilos, mas poderia ser quilometragem, enfim, tudo aquilo que a gente pode usar como estímulo de treinamento. Esse sujeito, então, ele recebe um estímulo e o organismo, o processo fisiológico dele, essa aqui é a nossa carga externa, né, vai responder de maneira a ter uma queda do desempenho. Essa queda do desempenho é a resposta que nós temos àquela carga. Essa resposta, essa queda do desempenho, ela é completamente particular, tá? Ela pode ser mais profunda, mais longa, menos longa, vai depender de indivíduo para indivíduo e vai depender do tamanho dessa carga aqui. Se essa carga for pequenininha, a profundidade é pequenininha e a subida novamente vai ser também mais rápida. Se essa aqui é uma carga muito forte, a tendência é que essa curva seja mais profunda e seja mais prolongada o retorno aqui. Eu vou mostrar para vocês depois em outro gráfico. Depois que eu tenho, então, o estímulo e a queda do desempenho, eu vou ter aquilo que nós chamamos de supercompensação. A nossa compensação fisiológica e a manutenção do desempenho. Isso se eu tiver uma resposta adequada do meu organismo. Se eu tiver uma resposta não adequada, se eu não tiver uma periodização adequada, eu vou manter isso por um determinado tempo ou vou chegar numa queda de desempenho. Então, muitos de nós fazemos o quê? Erramos exatamente nisso. Nós não conseguimos controlar de maneira adequada o estímulo de carga externa, não controlamos a carga interna,
não sabemos a resposta se ela ainda é positiva, quanto tempo ela está se mantendo positiva, e aí nós não alteramos os nossos estímulos. Se nós não alterarmos os estímulos, nós vamos chegar a um ponto de fadiga, queda do desempenho e a exaustão. É exatamente nesse ponto aqui que vocês perdem os alunos de vocês, onde eles ficam doentes, onde eles ficam desanimados, onde eles desistem de fazer o exercício físico. Então nós temos uma zona de estímulo, nós temos uma zona que vai ser de compensação fisiológica, e nós vamos ter uma zona de exaustão. Então são 3 zonas: a zona de alarme, a zona de adaptação e a zona de exaustão. O que nós não queremos fazer é chegar nessa zona de exaustão. Por isso que nós trabalhamos com a periodização do treinamento. Só que a periodização do treinamento precisa ser individual e conforme as respostas individuais, a resposta fisiológica de cada um dos organismos. A grande maioria prescreve, quando prescreve certo a carga, não controla a carga interna. Então, além de nós sabermos prescrever no papel, nós precisamos saber também controlar esses aspectos todos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então nós vamos mostrar algumas coisas aqui. Então aqui, ó, o estímulo de carga. Se o estímulo de carga for pequeno, por exemplo, 10 a 30%, eu tenho uma resposta. Se o estímulo for de 40 a 50, eu tenho uma outra resposta. Se eu tenho de 70 a 80, outra resposta. Se eu tenho de 90 a 100, outra resposta. Eu quero que vocês entendam essa questão da carga interna e da carga externa. Ficou claro para vocês a importância disso? Ficou claro a importância desse controle de carga propriamente dito? Escreve para mim aí se sim, se ficou claro esse controle, tá? Se ficou bacana, se vocês entenderam essa resposta. E aí, a grande maioria de vocês tem Ficou bom, ficou legal, ficou bacana, ficou nítido para vocês, ficou nítido dessa importância desse controle. A grande maioria das pessoas faz esse controle, faz a prescrição, mas não faz o controle adequado dessas situações todas. Então não é simplesmente ir lá escrever num papel o que o sujeito faz ou deveria fazer. É importante que, além de nós escrevermos no papel, de nós planejarmos de maneira adequada, nós também possamos controlar as respostas dos sujeitos. Por exemplo, eu posso prescrever um treinamento a 80% de intensidade para um sujeito, e ele tem uma determinada resposta. Para um outro sujeito eu prescrevo de novo a 80%, mas ele tem uma resposta completamente diferente. Como é que eu vou controlar isso? Bom, eu ensinei 2 maneiras de controlar. Eu ensinei fazendo o controle da massa corporal e também da cor de urina. Se o treinamento está muito pesado, ele não vai retornar a massa corporal de maneira adequada. Se o treinamento está muito pesado, ele não vai reidratar de maneira adequada. E isso tudo vai se refletir no controle da massa, no controle da cor de urina, no controle da quantidade de urina. Eu posso pesar a quantidade de urina também que esse sujeito está fazendo lá de forma geral. Então, mas são controles bem legais, bem específicos. Mas controlar isso é muito importante. Além disso, nós temos que controlar outras variáveis, como, por exemplo, frequência cardíaca de repouso. Eu posso controlar a pressão arterial sistólica e diastólica. Eu posso controlar a percepção subjetiva de recuperação, o quanto esse cara ficou recuperado da sessão de treinamento. Eu posso controlar as questões de PSE, percepção subjetiva de esforço. Então são todas variáveis que eu posso fazer. A grande maioria fica assim, nossa, que bacana, que legal isso. E eles ficam pensando, mas como é que eu vou controlar tudo isso? Bom, eu vou mostrar como eu faço esse controle. Eu peguei das planilhas de controle que eu uso junto com os meus atletas de assessoria, e vou mostrar um pouco para vocês. Vocês querem ver como é que eu faço esse controle? Posso mostrar para vocês se vocês quiserem. Mas só se vocês quiserem. Clica aí. Escreve aí. Sim, eu quero ver. Ou senão, não quero ver. Não precisa mostrar. Aí vocês escolhem. Querem ver? Sim ou não?